Obrigado, João. Vamos para as perguntas. Alguém tem pergunta? João, Felipe da Scott. No seu trabalho você cita a questão da temperatura, do bico, do tempo de resposta, que são até, inclusive, parâmetros de teste das certificações de sprinkler. Mas naquela parte que você fala sobre os equipamentos, necessidade ou não de certificação, não fala sobre a necessidade ou a importância de certificação de sprinkler. Isso realmente não aparece na NFPA 13? Citar essa importância, porque foi o único elemento ali que você não fez nenhuma observação sobre a importância da certificação ou não. Atenção, pessoal, essa pergunta do Felipe é extremamente importante e vai em contra a muita coisa que a gente falou aqui. É obrigatória a certificação de bico de sprinkler. Basicamente, a gente não tem obrigatoriedade, apesar de ser recomendado, a certificação de tubos, conexões e suportes. Conexões desde que não sejam conexões como acoplamentos. Estou falando aqui de conexões soldáveis, conexões roscáveis, porque já existem normas de fabricação, existem outras formas de controle desse tipo de tubo. Tubos especiais exigem certificação, como tubos plásticos, por exemplo. Estou falando de tubos de aço. Então, Felipe, sim, é obrigatório, não só Felipe, a todos, é obrigatório sim, bico de sprinkler tem que ser certificado. Talvez esse é o maior problema que a gente está tendo hoje no Brasil. Eu vou te falar, Felipe, instalações de risco leve, risco ordinário, que são as que estão mais próximas da gente, shopping centers, edifícios comerciais, a gente tem visto uma invasão de bicos sem a menor certificação. São bicos que não cumprem nem menor requisito que você possa pensar sobre qualidade, enfim. Isso já foi discutido pelos outros colegas aqui, mas o que eu quero deixar registrado é o seguinte: é sim obrigatória a certificação em bico de sprinkler. Isso pela NFPA 13. E a nossa norma NBR 10897, ela também traz a necessidade de certificação com base na NBR 6125 e NBR 6135, que apesar de serem normas que são um pouco antigas, são da década de 90, estão sendo revisadas e em breve já estarão contemplando o que tem de mais atual no mundo hoje em termos de tecnologia, de ensaios desses bicos. Mais alguma pergunta? Eu sou Diana da TechFire. Eu queria fazer uma pergunta para o Tom. Você falou nos testes que vocês estão fazendo com sprinkler de cobertura estendida, né? Você falou em barreiras horizontais a cada 6,1 e 9,1 metros, mas você não deu limite de altura dessa estocagem. Existe algum limite ou a gente pode pôr 6,1, 6,1, 6,1 e somando? No. Diana, what happens is that you're creating ceilings, basically, is what I was talking about. So you get into high bay buildings where you have the automatic storage and retrieval systems. You may have barriers of 9'1", 18'2", 27'3", so on and so forth. You're creating different ceiling levels, and really the height of the building could be any height that you can No do. limits. No. Mais alguma pergunta? Uma pergunta para o João. Por favor. Então, João, você falou de vazios, né, entre mercadorias, que isso é um problema, porque quanto mais vazios você tem, mais oxigênio você tem, maior a fomentação do fogo, né? Agora, existe também um limite mínimo, né?
né? Você tem que ter vãos longitudinais e transversais obrigatórios para bem FPA. Né? Sim, na verdade é o seguinte... E ajudam a água a entrar, não é? O objetivo daquele comentário não foi falar que é necessário que não tenha esses espaços, tá? É só para vocês diferenciarem o tipo de carregamento. Um carregamento em porta-pallet, a mercadoria armazenada em porta-pallet, ela tende a queimar mais fácil do que uma mercadoria empilhada, uma sobre a outra. Porque o porta-pallet, ele dá espaço para o oxigênio acessar todas as faces da mercadoria. Enquanto no momento que você tem uma pilha, uma estocagem empilhada ou blocada, você tem restrições de acesso ao oxigênio a todas as faces das mercadorias. Quando se trabalha com sprinkler em racks estocados quando se trabalha com mercadorias em racks, em porta-pallets, é obrigatório que se tenha os flue spaces, os espaços transversais e horizontais, tá? Aí, dependendo de cada caso, tem algumas exceções, mas é importante que se tenha esses espaços, não só para o desenvolvimento do incêndio se dar de forma vertical, para atingir os bicos de sprinkler que estão localizados no teto ou em um nível mais elevado, como também para propiciar que a água penetre pelas mercadorias para atingir a base do incêndio. Então, atentos a isso, é obrigatório, não é facultativo. Muito cuidado, principalmente em estocagens automáticas, que está vindo no mercado aí de uma força muito grande, onde normalmente os fabricantes desses equipamentos são fabricantes europeus e eles estão com uma tendência a negligenciar esse espaçamento entre mercadorias. E vai ser fatal, o sistema vai falhar se não existir os flue spaces, tá? Vamos lá, última pergunta lá, porque o tempo está estourado. Boa tarde, eu sou o Gilberto, da Inovato. A gente distribui os acoplamentos da marca MEC, citados pelo João. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Mariana, se ela sabe se existe alguma conversa na BNT para que se tenha uma norma específica para os ranhurados. Nesse momento, não. Até vou pedir a ajuda do Marcelo, se ele estiver por aí, acho que não. Diana, não. João, não. Por enquanto, não. A gente está terminando agora de sprinkler, que foi a certificação de produtos, e a de tubulação também. A de tubulação e a de CPVC foram normas que não foram feitas em conjunto com o CB24 e o apoio do CB2, que é o de construção civil. Eu imagino que a de certificação de acoplamento, eu não sei o acoplamento de vocês, mas a maioria deles eles são usados não só para incêndio, para outras coisas. Então, pode ser que tenha necessidade de fazer isso em conjunto com algum outro CB, mas a gente não tem isso como meta para os próximos anos. Mas, como eu disse, é a demanda do mercado. Se tiver demanda, a gente tem que trabalhar. Bom, pessoal, obrigado. Obrigado aos palestrantes. O tempo está estourado. Agradeço a todos. Obrigado.